As angiospermas são comumente conhecidas como as plantas floríferas, que pode ser claramente distinguida da gimnosperma por certas características. As gimnospermas são a que podemos chamar de ancestrais das plantas com flores. A palavra gimnosperma é derivada da gimnosperma, palavra grega que significa semente nua. A principal diferença entre angiosperma e gimnosperma é o tipo de semente. As sementes das angiospermas são colocadas dentro de uma fruta e a das gimnosperma possuem sementes nuas. Embora as diferenças sejam bastante evidentes, elas possuem também diversas semelhanças entre si. Ambas são capazes de produzir pólen para fecundação, através de um tubo polínico. No entanto, a gimnosperma depende principalmente da polinização pelo vento. Os esporófitos das angiosperma e gimnosperma é diferenciado em raiz, caule e folhas. A angiosperma e gimnosperma têm vasos e células. O sistema vascular é comum a ambos, constituído de conjuntos e feixes vasculares. Poliembrionia, uma característica comum da gimnosperma, é também comum em algumas angiospermas. É um suspensor, é formado durante a fase de desenvolvimento do embrião. A principal diferença entre angiosperma e gimnosperma é o tipo de sementes, não esqueçam disso, é o tipo de semente. As sementes das angiospermas são colocadas dentro de uma fruta e as gimnospermas possuem sementes nuas. Características gerais. As gimnospermas são eucariontes, clorofiladas, autotróficas, dotadas de tecidos, com vasos condutores, podem ter porte muito elevado, com sementes, mas sem fruto, o que caracteriza o nome do grupo gino, nuasperma, semente. As gimnospermas incluem os pinheiros do Paraná, araucária, são de as sequoias e as cicas. São de grande interesse econômico, como na extração de madeira, fabricação de papel, resinas, gomas, entre outras. E as sementes das araucárias, chamadas de pinhões, são muito utilizadas na região sul como alimentos. Aqui um exemplo do pinheiro do Pará. A espécie é Augustifolia cunise, é de 1898. É também conhecida como araucária. São essas árvores aí enormes, podem chegar a até 18 metros, 20 metros. São muito altas mesmo. A planta é o esporófito, que tem raiz, caule e folhas. As folhas são denominadas acículas, são bem adaptadas a ambientes frios. A araucária tem estruturas reprodutoras masculinas e femininas em plantas diferentes. As estruturas reprodutoras são bastante complexas, sendo denominadas pinhas, cones ou estróbilos. Os estróbilos têm um eixo central de onde saem espessas placas escuras. Os estróbilos masculinos são menores que os femininos. Estróbilos masculinos são chamados de microstrobilos. Estróbilos femininos, megastrobilos. Aqui as pinhas, os pinhões do pinheiro do Pará, ou pinheiro brasileiro, Araucária angustifolia, tá? Exemplo, cipres, espécie cipressos sempre viris. Aí, ó, são essas plantas aí que a gente vê geralmente não aqui no Brasil. Sequoias. As sequoias estão entre as árvores mais altas do mundo. Mais de 50, algumas até com 100 metros de alturas. Cicas. É uma espécie, olha só, é uma planta ornamental. Olha ela aí, tá? A gente vê muito isso nos jardins. As gimnospermas são usadas como plantas ornamentais, decorando o jardim de casas, empresas e praças. São utilizadas na fabricação de papéis e móveis de madeira. Na produção de alguns alimentos como sagu e de outras substâncias como perfumes, tinas e vernizes. Algumas sementes, como o pinhão, são comestíveis. Fornecem uma substância usada na composição de ferramentas laboratoriais. Quase que não sai, né, gente? As gimnospermas se formam por meio de dois tipos de esporos, caracterizando o processo de heterosporia.
Os esporos menores são microsporos e os maiores, megasporos. Os microsporos são formados de microestrobilos e originam gametófitos masculino. Os megasporos são produzidos em megastrobilos e formam os gametófitos femininos. Fecundação nas gimnospermas. O grão de pólen são transportados pelo vento até o óvulo. Cada grão de pólen cresce e forma o tubo polínico, que se dirige a uma estrutura chamada de oosfera. No interior do tubo polínico encontram-se os gametas masculinos, os nucleuros gaméticos ou espermáticos. A fecundação não depende de água, sendo do tipo sifonogamia. Na fecundação, forma-se o zigoto, que é representado por 2N, que se desenvolve no embrião. Assim, o óvulo fecundado origina uma semente. Cada semente possui uma casca, denominada tegumento, uma reserva nutritiva, conhecida como endosperma, que corresponde ao próprio corpo do gametófito feminino, um embrião. A semente é encontrada como pinhão, que cai no solo e pode germinar, formando um novo pinheiro. Aqui, como está representada, como é a fecundação, desenvolvimento dessa gimnosperma, tá? Olha lá, as folhas, as flores, tá? O saco polínico, o grão de pólen. Aí aqui acontece a fecundação, olha lá, as escamas, o tubo polínico, o zigoto fecundado, aí a escama e a germinação, tá? E aí vai dar origem a essa árvore que tá aí, que é conhecida também como árvore de Natal, pinheiro, tá? Grupo das angiospermas. Angiosperma constitui o grupo de plantas com maior número de espécies. São vegetais com frutos e sementes, como exemplo temos as mangueiras, limoeiros, mamoeiros, milho, entre outras. Ou seja, toda árvore frutífera é uma angiosperma. As angiospermas apresentam como estrutura vegetais, compreendendo raiz, caule e folhas, estruturas reprodutivas, responsável pela reprodução sexuada, envolvendo flor, fruto e semente. Com a germinação da semente, forma-se uma nova planta. Quando adulta, essa planta produz flores que formam frutos e sementes em seu interior. Aqui uma parte da angiosperma, ó, eu fiz aí uma árvorezinha aí para representar as partes que toda angiosperma tem. Então, raiz, caule, flor, folha, fruto e sementes. A maioria das espécies de plantas superiores são do grupo das angiospermas, que englobam uma imensa diversidade de formas vegetais, desde árvores de grande porte, como os baobás e eucaliptos, até as ervas mais comuns nos campos e no solo das matas. Algumas espécies, como as orquídeas, ostentam flores belíssimas, enquanto outras, como os cercais e hortaliças, os tubérculos e as árvores frutíferas, são básicas para a alimentação humana. Várias drogas são produzidas a partir de plantas e são utilizadas na área da saúde, na medicina e farmácia, ou utilizadas como pesticidas naturais. O uso da biotecnologia nas atividades agrícolas tem como objetivo aumentar a produtividade nas lavouras de produtos agrícolas, trazendo assim benefícios para o ser humano. Aqui um exemplo de um baobá, tá? Ela fica na Praça República, no Recife. Praça da República, no Recife. Olha como é enorme. Olha o caule, a grossura do caule dessa árvore. Isso é um exemplo de uma angiosperma. Aqui outra angiosperma, muito conhecida por todos nós. Quem nunca viu uma mangueira, né? Aí, ó, mangueira, a mangueira que dá manga, gostosa pra gente chupar. Frutos e flores. As angiospermas são idênticas pela presença de fruto envolvendo a semente. Pode-se atribuir ao fruto uma parcela do sucesso evolutivo do grupo e seu elevadíssimo número de espécies. Partes de uma flor. Uma flor completa apresenta as seguintes partes: pedúnculo, correspondente ao cabo da flor. Receptáculo é a parte terminal e dilatada do pedúnculo, onde se prende as peças da flor. Vertículos florais são as folhas modificadas da flor. Principais vertículos florais são cálice, corola, androceu e gineceu. Fruto. Estrutura exclusiva do produto do grupo das angiospermas e se originam do desenvolvimento do ovário.
Função. A função principal do fruto é a proteção e nutrição da semente em desenvolvimento. Aqui uma estrutura de um fruto relacionado com uma flor, tá? Vamos ver? Conceptáculo se torna a parte carnuda. Endocarpo de um carpelo, fruto real, é constituído por 5 carpelos contendo sementes. Feixe de condríctios, grãos em um carpelo. Aqui a estrutura, tá? De uma flor. As partes masculina e feminina da flor. O gineceu, que é a feminina, o androceu, que é a masculina. Aí nós temos um conectivo, tá? E nós temos ali os óvulos. Mole, mole, né? Só botar lá aquela parte dali, dos estilos do estigma, estilo e ovário, tá? E depois nós vamos botar o ovário, vamos botar os óvulos, tá? E tá, o periato, tá? Que é esse cabinho, a corola, o pétalo, o cálice, tá? E nós temos aí a nossa parte da nossa flor. Só lembrando que nós temos também antera, filamentos, tá? E o estrambe, que é essa parte menorzinha aqui. Parte de uma flor. O cálice é constituído por folhas verdes de função protetora denominada sépala. A corola é formada por pétalas, geralmente coloridas, que além de proteção pela ação de agentes polinizadores, tais como pássaros e insetos, quase que eu caio aqui. O pericarpo é formado por cálice e a corola. O androceu é constituído por estames, cuja função é produzir e dispersar grãos de pólen. Cada estame tem o chamado filete e na sua extremidade fica a antera, produtora de pólen. Garanto que se vocês estivessem aqui, eu ri, né? Porque eu ia ter quase caído. O cálice é constituído por folhas verdes de função protetora, denominada sépalas. A corola é formada por pétalas geralmente coloridas que, além de proteção, são responsáveis pela atração de agentes polinizadores, tais como pássaros e insetos. O perianto é formado de cálice e corola. O androceu é constituído por estames, cuja função é produzir e dispersar grãos de pólen. Cada estame tem um chamado filete e na sua extremidade fica antera, produtora de pólen. O gineceu é formado por um ou mais pistilos, também chamado de carpelo. As partes do pistilo são estigma, estilete e ovário. O estigma é uma extremidade que recebe os grãos de pólen, podendo apresentar um material viscoso que facilita sua aderência. O estilete corresponde ao cilindro que fica abaixo do estigma. E o ovário é a parte da base dilatada que contém óvulos, elementos femininos de reprodução. O que é a polinização? É o transporte de pólen da antera para o estigma da flor. Pode ocorrer envolvendo elementos reprodutivos da mesma planta, sendo denominada autopolinização. No caso de envolver o transporte de pólen de uma planta para outra, recebe o nome de polinização cruzada, que propicia maior intercâmbio genético e, portanto, maior variabilidade genética. Tipos de polinização cruzada. Entre as diversas espécies de angiospermas, pode-se encontrar vários tipos de agentes polinizadores, incluindo-se o vento, animais e, mais raramente, a água. Polinização pelos. Vento, anemofilia. Insetos, entomofilia. Pássaro, ornitofilia. E morcegos, quiropterofilia. A gimnosperma e a angiosperma são as únicas plantas atuais que possuem sementes. A semente é formada a partir de óvulo fecundado e desenvolvidos. As sementes apresentam basicamente 3 estruturas: casca, reserva nutritiva, embrião, que fica dessa forma protegido. Quando as condições ambientais são favoráveis, o embrião inicia seu desenvolvimento dispondo de alimentos para fornecimento de energia, matéria-prima para crescer. Após algum tempo, a planta produz seu próprio alimento orgânico através da fotossíntese. Cotiledônio. Tem a função principal de transferir as reservas de semente para o embrião. Lembrando que a angiosperma possui cotiledônio, monocotiledônio e cotiledônio, monocotiledônio e dicotiledônio. E a gente vai conhecer eles agora.
De acordo com o número de cotiledôneos, existem dois grupos de angiosperma. O subgrupo das monocotiledôneas, que possui apenas um cotiledôneo, como é o caso do milho e do arroz. O grão de milho é, na realidade, um fruto cujo interior é ocupado por uma grande semente. A semente do milho possui dois tegumentos, um embrião e uma reserva nutritiva, chamada endosperma, um tecido triploide. Subgrupo das monocotiledôneas. Exemplos: estão incluídas as gramíneas como arroz, milho, capim, trigo, cevada e etc. São plantas com muitas raízes saindo diretamente do caule e se ramificando bastante, não existindo nenhum eixo central, sendo chamadas de raízes em cabeleira ou raízes fasciculadas. Suas folhas são dotadas de nervuras que se dispõem paralelamente ao longo do seu maior comprimento, sendo chamadas folha paralelinérvias. As flores, em geral, apresentam os vercílios constituídos em número de 3 ou múltiplo de 3, sendo então chamado de flores trímeras. Subgrupo das dicotiledôneas. Possuem dois cotiledôneos, como por exemplo a mamona. O fruto do feijão e a vagem e os grãos correspondem às sementes. Cada semente tem dois tegumentos e um embrião, dotado de dois cotiledôneos hipertrofiados, onde se concentram as reservas e não havendo endosperma nesse tipo de semente. Subgrupo das dicotiledôneas. Exemplo: as famílias das leguminosas, cujos principais são feijão, soja, ervilha, amendoim, pau-brasil, ipê, jatobá e etc. São plantas com uma raiz principal, de onde saem várias raízes secundárias, sendo chamadas de raiz axial ou pivotante. Suas folhas apresentam uma nervura principal, de onde saem várias nervuras que se ramificam bastante. Essas folhas são chamadas de reticulinérvias. As flores de dicotiledôneas geralmente apresentam os vertículos constituídos em número de 5 ou múltiplos de 5. Essas flores são denominadas pentâmeras, são mais raras as dicotiledôneas com flores tetrâmeras. Aqui a tabela diferenciando monocotiledônea e dicotiledônea. Em cima mono, embaixo di. Então olha só, dá para perceber, né? Olha como que elas são, tá? E observe e faça a diferença. Bom, a gente vai ficando por aqui. Eu vou deixar com vocês os exercícios aí. É pouquinha coisa, tá? E para vocês fazerem. E a gente vai ver, eu vou querer ver esse exercício pronto, tá? São poucos aí. Então, faça o exercício com carinho. Qualquer dúvida, a gente se vê lá no Classroom. Fiquem com Deus e até breve.